Destaques são rejeitados e texto da reforma da Previdência segue direto para o Senado. Senado aprova projeto de lei que classifica animais como sujeito de direito. Atualmente, pela legislação, eles são tratados como bens móveis. Governo do Paraná lança programa de pacote aéreo regional. Levantamento do IBGE prevê recorde da safra nacional de grãos. O recorde anterior era da safra de 2017. O correspondente Silvonei José traz as últimas notícias do Papa direto do Vaticano para você. E uma reportagem vai mostrar detalhes da história de Marcelino Pão e Vinho, filme escolhido para a programação da TV Pai Eterno no domingo do Dia dos Pais. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. Olá, começamos mais uma edição do Jornal Boa Notícia. E você pode nos ajudar a fazer o JBN sugerindo as suas reportagens e nos contando boas histórias também. Anote aí os nossos contatos para você dar a sua sugestão. O telefone tem o DDD 62 e o número é o 35069800. O nosso e-mail é o jbn@tvpaieterno.com.br. Se preferir, você acessa o nosso portal no endereço paieterno.com. E é claro que você também pode falar com a gente por meio das redes sociais. No Facebook, basta buscar TV Pai Eterno ou no Instagram, @TV Pai Eterno. Dê a sua sugestão para a gente. Olha, e após 10 horas de votações, o plenário da Câmara dos Deputados em Brasília concluiu a votação da reforma da Previdência em segundo turno. Os deputados rejeitaram todos os destaques apresentados e mantiveram o texto principal, que foi aprovado na madrugada de ontem sem alterações. O texto da reforma agora segue para a análise do Senado. Sim, 352, não 135. Mantido o texto. Como o texto do primeiro turno foi mantido na votação em segundo turno, não haverá necessidade de que a proposta seja novamente aprovada em comissão especial. Assim, a matéria está pronta para ser encaminhada para a análise do Senado, onde passará pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa e também precisará ser aprovada em 2 turnos de votação em plenário. O texto deixa a Câmara quase 6 meses depois de ser enviado pelo governo. Os destaques votados e derrubados ontem tratavam de mudanças no cálculo de pensões por morte, retirada da restrição do abono salarial, que após aprovação no Senado, será pago somente para quem receber até R$ 1.364,43 por mês. Os deputados também derrubaram a proposta do Partido Novo de manter as idades mínimas especiais de aposentadoria para professores, que será de 60 anos para homens e 57 para mulheres, e eliminar toda a regra de transição. Foi derrubado também o destaque do PSB, que pretendia retirar o aumento gradual ao longo de 15 anos na pontuação, que é a soma de tempo de contribuição mais a idade para a aposentadoria de trabalhadores em atividades sujeitas à exposição de agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. E o último destaque rejeitado, de autoria do PT, buscava eliminar as alterações na fórmula de cálculo da aposentadoria proposta pela reforma. Por 352 a 135 votos, o destaque foi derrubado às 22 horas e 1 minuto pelo plenário. Segundo o governo, a aprovação do destaque desidrataria a reforma da Previdência em 186,9 bilhões de reais. Com todos os destaques derrubados, o texto principal da proposta de reforma da Previdência segue para o Senado analisar em comissão especial e realizar 2 turnos de votação. Se aprovado em 2 turnos pelos senadores, o texto passa a valer imediatamente após a publicação. Olha, e o plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que cria o regime jurídico especial para os animais. Pelo texto, os animais não poderão mais ser considerados objetos. Como foi modificada no Senado, a matéria retorna para a Câmara dos Deputados.
De iniciativa do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, o projeto estabelece que os animais passam a ter natureza jurídica sui generis, como sujeitos de direitos despersonificados. Eles serão reconhecidos como seres sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento. O texto também acrescenta dispositivo à Lei dos Crimes Ambientais para determinar que os animais não sejam mais considerados bens móveis para fins do Código Civil. Com as mudanças na legislação, os animais ganham mais uma defesa jurídica em caso de maus-tratos, já que não serão mais considerados como coisas, mas seres passíveis de sentir dor ou sofrimento emocional. O senador Randolfo Rodrigues, do Rede Amapá, relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, CMA, destacou que a nova lei não afetará hábitos de alimentação ou práticas culturais, mas contribuirá para elevar a compreensão da legislação brasileira sobre o tratamento de outros seres. Randolfo também destacou que o texto do projeto não compromete o comércio e a criação de animais. Na visão do senador, o projeto representa uma parte da evolução da humanidade. Randolfo acatou uma emenda apresentada em plenário pelos senadores Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, Major Olímpio, do PSL de São Paulo e Otto Alencar, do PSD da Bahia, para ressalvar as manifestações culturais e a atividade agropecuária do alcance do projeto. A emenda determina que a tutela jurisdicional prevista no texto não se aplicará aos animais produzidos pela atividade agropecuária e aos que participam de manifestações culturais, como é o caso da vaquejada. O senador Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, cobrou uma maior reflexão sobre o assunto. Ele pediu para que o projeto fosse enviado à Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, para um debate mais profundo sobre o texto e para uma maior segurança jurídica. Segundo o senador, da forma como está, o projeto pode causar sérios problemas. Delmário Mota, do PROS de Roraima, disse que a matéria pode interferir na cadeia produtiva agrícola e pode, até mesmo, chegar a proibir o abate de animais para alimentação. Ele apontou possíveis problemas constitucionais no texto e apresentou um requerimento para que a matéria fosse enviada para análise das comissões de Assuntos Econômicos e Desenvolvimento Regional e Turismo. A senadora Soraya Tronic, do PSL Mato Grosso do Sul, também apresentou um requerimento para a Comissão de Agricultura analisar a matéria. Submetidos à votação, porém os requerimentos foram rejeitados. E você vai ver no próximo bloco, o levantamento do IBGE prevê recorde da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas para o mês de julho. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O levantamento sistemático da produção agrícola, LSPA, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, prevê um recorde de 239,7 milhões de toneladas da safra nacional de grãos para o mês de julho. A projeção representa um aumento de 5,8% na comparação com julho de 2018 e de 1,6% na comparação com junho de 2019. Pela série histórica, o recorde nacional da safra foi alcançado na safra 2017, quando foram colhidas 238,4 milhões de toneladas de grãos. Segundo os dados do levantamento, a área colhida aumentou 3,2% na comparação anual. A estimativa é de 62,9 milhões de hectares. Os principais produtos verificados pelo IBGE são o arroz, o milho e a soja. Juntos, estes representam 92,7% da produção estimada, ocupando 87,3% da área a ser colhida. Na evolução da área utilizada por cada cultura, o milho teve aumento de cultivar de 7,1% na comparação com o registrado em 2018. A área de colheita de soja cresceu 2,2% e a do arroz diminuiu 10,3%, tendo como referência o resultado do ano passado. Na estimativa da produção, houve aumento de 21,4% para o milho e queda de 4% para a soja e de 12,7%
destinado para o arroz. A safra deste ano deve alcançar 113,2 milhões de toneladas de soja, 10,3 milhões de toneladas de arroz e 98,8 milhões de toneladas de milho. Olha, nesta quarta-feira, no aeroporto do Bacaxeri, em Curitiba, houve o lançamento do programa Voe Paraná. Trata-se de um pacote aéreo regional que oferecerá voos que atenderão 12 cidades do estado. O novo pacote aéreo foi lançado pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Os novos voos somam-se a linhas aéreas já operadas pela Azul, o que faz do Paraná a maior malha aeroviária do país. A companhia possui voos regulares ligando Curitiba a Toledo, Pato Branco, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel, Londrina e Foz do Iguaçu. Com o programa Voe Paraná, outros municípios irão receber os voos. São Arapongas, Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guaíra, Paranaguá, Paranavaí, Telemaco Borba e União da Vitória. Todas as cidades com população variando entre 32 e 155 mil habitantes. Curitiba será o principal destino, mas há também rotas interligando cidades do interior. As operações serão realizadas nas aeronaves da Juflex, que estarão conectados à malha da Gol pela capital e Curitiba. Os deslocamentos serão feitos por aeronaves de até 9 lugares, com média de 3 a 4 voos semanais. De acordo com a Gol, os bilhetes começam a ser vendidos a partir de 2 de setembro e voos regulares a partir do dia 22 de outubro. Com relação aos preços, a estimativa é que fiquem entre R$300 e R$350. Esse é o preço que nós estamos trabalhando e queremos que seja até menos. Depende aí da demanda e da vontade dos passageiros. Voe Paraná. De acordo com o presidente da Gol, esse é um resgate da aviação através de um modelo promissor. É um resgate da aviação e também é um resgate através de um modelo consagrado no mercado de aviação mais desenvolvido no mundo, que é o mercado americano. Essa forma de interação entre uma empresa que opera nos grandes hubs com as empresas especializadas na operação de aviões menores, com uma característica claramente regional, que no mercado americano é conhecido pelo acrônimo de CPA, está sendo lançado no Brasil pela primeira vez. E não há nenhum motivo para não acreditarmos que esse modelo seja tão promissor e tenha tanta capacidade de transformação como teve na própria história da aviação do mercado americano. Para o governador do estado, este é o maior projeto de voo regional da história. Olha, hoje é um dia de muita alegria para o estado do Paraná, porque esse é o maior projeto de voo regional da história do estado. Esse era um compromisso que nós tínhamos, eu não coloquei isso no meu plano de governo, porque eu imaginei que muita gente não entenderia e até viria isso como uma sátira, né, de um projeto. Mas desde o começo, quando nós assumimos o governo do estado, já estava no nosso planejamento fazer a interiorização e fazer com que a capital e o interior ficassem mais próximos. Então a ideia é fazer com que a gente possa desenvolver o estado do Paraná ainda mais, gerando mais emprego, levando mais indústria para o interior, fazendo com que esse deslocamento entre a capital e o interior fique menor, né, vamos dizer, mais rápido. Na área comercial, as cooperativas vão ter a oportunidade de ganhar mais velocidade nas suas vendas, acima de tudo. De acordo com ele, o governo incentiva os paranaenses a viajarem pelo estado. Além disso, que pessoas de várias partes do mundo também possam conhecer os destinos turísticos no Paraná, que somam 213 e mais de 2.400 atrativos. Nós estamos trabalhando muito forte o turismo. É importante ter esses voos regionais para atender esses turistas que estão vindo para o Paraná. Ontem também nós conseguimos uma decisão muito importante para o estado, que foi alongar a pista de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu vai passar a ter aviões internacionais descendo, aviões que vêm de Nova York, de outras cidades da Europa, vão poder descer direto no aeroporto de Foz do Iguaçu. A estimativa é que triplique, quadruplique o número de turistas no nosso estado. Isso tudo gera mais economia no nosso estado, no sentido de fazer mais negócios, né? Trazer mais turistas, diminuir até o preço da passagem a médio prazo. Eu acho que o Paraná entra num tamanho que até ontem era um perfil, hoje passa a ter um tamanho muito maior, com um projeto de desenvolvimento regional nessa aviação que nós estamos lançando no dia de hoje. O evento contou com a presença de prefeitos
prefeitos e representantes de todos os municípios envolvidos nesta primeira fase do programa. O prefeito Marcelo Roque exaltou o ganho logístico que a cidade passa a ter com a adesão do Voe Paraná. É mais um atrativo, isso é bom para o nosso turismo, para os empresários também que precisam de uma linha alternativa. Então, isso eu vejo com bons olhos, isso alavanca o turismo, é a bandeira do governo do estado, é o turismo que gera emprego, que gera renda. Nós estamos fazendo também nossa parte com a estação ferroviária, que também gera o turismo pelas linhas férreas. Terminando a estação ferroviária também é mais um atrativo no turismo. Então, um conjunto da obra que vai melhorar, sim, o turismo do nosso município. De acordo com o governo, outras cidades também devem ganhar voos em breve. Guarapuava será uma delas. O prefeito fala sobre a expectativa. Olha, eu considero esse um dos programas mais relevantes que o governo está adotando, sobretudo para promover a industrialização do interior do estado. Muitas vezes se fala sobre industrialização com o foco na atração de incentivos fiscais, concessão de incentivos. E o que, na verdade, muitos de nós, dos municípios do interior, precisamos é de igualdade de condições de competir com os municípios mais estruturados. E uma dessas limitações que nós temos é a falta de voos regulares, voos comerciais. Expectativa de que a cidade possa integrar a lista. Bom, o governo nos confirmou que na próxima etapa, eles acreditam que em 30, 40 dias, será feito o anúncio oficial, onde Guarapuava será contemplado. Isso para nós já é mais do que suficiente, nos damos por contemplados dessa forma. O presidente da Câmara de Vereadores de Paranaguá também prestigiou o evento. A gente tem que sempre prestigiar o nosso governador Ratinho pelas boas práticas que ele vem exercitando no governo. E eu acredito que é mais um bom programa para que a gente possa desenvolver não só o turismo religioso, como o turismo de veraneio, o turismo de negócios. É mais uma boa prática para todos os paranaenses para fomentar o turismo, já que o turismo é uma grande bandeira desse governo. Participaram também da solenidade de lançamento do Voe Paraná secretários estaduais, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, além de deputados estaduais. Olha, isso é fundamental, é ligar a capital para vários municípios do interior que muitas vezes só tinha acesso através do carro. Hoje nós estamos trazendo voos para cidades importantes como Telêmaco Borba, que tem a Klabin, uma das maiores empresas do Paraná, a cidade de Paranaguá, que é uma cidade portuária. A população de Paranaguá poderá pegar o voo direto a Curitiba e conexão para São Paulo direto, uma conexão internacional. E quando vierem empresários para Curitiba, poderão pousar no Afonso Pena e já pegar a conexão para Paranaguá. Então isso é muito importante. Cidades que precisavam dessa ligação, que precisavam dessa via aérea como Paranavaí, Cianorte, Telêmaco, hoje nós estamos trazendo um voo muito importante, uma parceria do governo do estado com a Gol, e pode ter certeza que nós vamos ajudar muito no desenvolvimento dessas regiões. É o primeiro governador que se preocupa realmente com Paranaguá. Claro que nós, como deputados, sugerimos ao governador, solicitamos ao governador que isso fosse colocado também no projeto Voe Paraná. Ele prontamente atendeu não ao deputado Galo, mas à população paranaguara. É muito importante, são novos momentos, novos dias para Paranaguá. O governador Ratinho Júnior está dando uma nova roupagem ao estado do Paraná, valendo-se daquilo que nós temos como grande potencial em todo o estado, que são as nossas riquezas naturais e as potencialidades dos grandes municípios do interior do Paraná, oferecendo, enfim, a esses municípios a possibilidade de estarem integrados, né, com a capital e outras regiões do país, oferecendo essa estrutura de voos do interior para a capital, dando assim um novo momento para as nossas cidades. Um programa de grande importância porque melhora a condição logística do estado do Paraná. Hoje, para você atrair um investimento, uma nova planta industrial, geração de emprego e renda, uma das análises primeiras que são feitas é a capacidade de deslocamento, a facilidade para chegar e sair dos diretores, dos empresários, dos fornecedores. Vai permitir para o Paraná, sem dúvida alguma, um avanço a largos passos na industrialização, na geração de emprego, na melhoria da infraestrutura como um todo. E veja depois do intervalo, o correspondente da TV Pai Eterno, Silvonei José, traz as informações vindas diretamente do Vaticano para você. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno.
E agora você confere as informações vindas diretamente do Vaticano. Quem traz as notícias para a gente é o Silvonei José, o nosso correspondente na Itália. Bom dia. Ontem, quarta-feira, foi dia de audiência geral com o Papa Francisco aqui no Vaticano. De fato, o Papa retomou as audiências gerais depois da pausa de férias de julho. Foi a catequese de número 280 de Francisco desde o início do seu pontificado. Essas catequeses são reflexões ricas de espiritualidade que vale a pena ouvir e ler. Mas o que é audiência geral? É um importante encontro semanal juntamente com o Ângelus e as homilias das missas na Capela da Casa Santa Marta, além das celebrações do ano litúrgico, e representam o coração espiritual do seu magistério petrino. São encontros com pessoas provenientes de todo o mundo, mesmo não católicos, que dão ocasião ao Papa para fazer uma simples, mas profunda catequese sobre a fé cristã. Trata-se, como eu disse, de reflexões ricas de espiritualidade. Nesses encontros do Papa, nunca falta o abraço prolongado aos doentes. E convido você que vem a Roma a participar dessas audiências. É uma grande experiência de vida. E ontem, na primeira audiência geral, depois da pausa de verão, Francisco retomou a série de catequeses sobre os Atos dos Apóstolos, comentando o milagre de Pedro da cura de um paralítico em nome de Cristo. A audiência não foi na Praça São Pedro, mas sim na Sala Paulo VI, devido ao forte calor do verão italiano. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A cura de um paralítico de nascença que agora caminha e louva a Deus. O Papa refletiu sobre a primeira narração de cura do livro dos Atos dos Apóstolos e enalteceu a ação concreta de Pedro e João, que testemunharam a verdade do anúncio do Evangelho, demonstrando que agem em nome de Cristo. Francisco recordou que a lei da época impedia oferecer sacrifícios a quem tinha algum tipo de deficiência física, pois seria consequência de alguma culpa. Inclusive impedia o acesso a esses ao templo em Jerusalém. Mas como narra o Evangelho, o paralítico, paradigma de tantos exclusos e descartados da sociedade, estava ali para pedir esmola, quando os apóstolos trocaram olhares com ele. E Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Essa foi a relação estabelecida entre o paralítico e os apóstolos. O mesmo modo em que Deus ama se manifestar, ressaltou Francisco, na relação, sempre no diálogo, com a inspiração do coração, através de um encontro real entre as pessoas, que pode acontecer só no amor. Ao tratar do templo, onde na frente se encontrava o paralítico, o Papa explicou que, além de ser um centro religioso, era um lugar de trocas comerciais e financeiras e, por essa dimensão do espaço, Jesus tinha se manifestado contrário várias vezes. E aí Francisco improvisou, chamando a atenção para a nossa realidade, e disse: quantas vezes eu penso nisso quando vejo alguma paróquia onde se pensa que é mais importante o dinheiro do que os sacramentos. Por favor, disse, igreja pobre, peçamos isso ao Senhor. Esse é Francisco. Aquele mendigo paralítico, encontrando os apóstolos, não encontrou dinheiro, mas o nome que salva, Jesus Cristo. Pedro invocou o seu nome e ordenou ao paralítico que se levantasse e andasse. Tocou no doente e o ajudou a ficar em pé. E aqui aparece o retrato da igreja que vê quem está em dificuldade. Não fecha os olhos, sabe olhar a humanidade no rosto das pessoas para criar relações significativas, pontes de amizade e de solidariedade no lugar de barreiras. Aparece o rosto de uma igreja sem fronteiras, que se sente mãe de todos, que sabe pegar na mão e acompanhar para se levantar, não para condenar. Os apóstolos Pedro e João nos ensinam a confiar na verdadeira riqueza que é a relação com Jesus. Uma tarefa que também cabe a nós, acrescentou o Papa ao finalizar a catequese. E nós, cada um de nós, o que temos? Qual é a nossa riqueza, o nosso tesouro? Com que coisa podemos tornar ricos os outros? Peçamos ao Pai o dom de uma memória agradecida ao recordar os benefícios do seu amor na nossa vida, para dar a todos o testemunho de louvor
e reconhecimento. Não esqueçamos essa lição de ontem de Francisco. Sempre a mão estendida para ajudar o outro a se erguer. É a mão de Jesus que, através da nossa mão, ajuda os outros a se levantar. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. E domingo agora tem mais uma mega produção aqui na tela da sua TV Pai Eterno. É o filme Marcelino Pão e Vinho, escolhido especialmente para o Dia dos Pais. A repórter Marina Fernandes traz alguns detalhes da história de vida desse grande homem. De onde veio? Estava na nossa porta. Será que está machucado, padre? Eu acho que não, padre. Senão, não estaria com esse sorriso no rosto. Como alguém pode ter deixado esse bebê tão sozinho à noite? Que bom termos encontrado ele, irmão. Os lobos já estavam por perto. É mesmo? Permita-me. Não é assim que se segura um bebê. Uma criança que, graças à bondade de frades franciscanos, passa a ser protegida, bem cuidada e recebe os ensinamentos mais importantes para uma vida no caminho da fé. Assim é a história do filme Marcelino Pão e Vinho, que será exibido pela TV Pai Eterno neste domingo. O padre guardião sempre diz pra gente que temos que dividir com o próximo. Vamos, Marcelino. A história do filme continua mostrando o esforço dos frades em oferecer a melhor educação a Marcelino. O papel de pai, da maneira mais pura, traz emoção e nos faz lembrar de importantes missionários. Padre Marcelino, prefeito do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, fala sobre a missão dos padres como pais espirituais. Ele lembra que a inspiração e o melhor exemplo de paternidade vem do nosso Deus Pai. O meu Pai e vosso Pai. E por isso a paternidade de Deus, ela foi revelada por Jesus quando Jesus disse, né? Abá, Pai. Até então, no Antigo Testamento e depois, só depois do Novo Testamento, que todos nós fomos relacionar a figura de Deus como Pai. E por isso, no Pai Nosso que nós rezamos, está resumido toda a teologia desse Deus que é Pai, desse Deus que é amor, desse Deus que se volta cheio de compaixão, cheio de misericórdia para os vossos filhos. Então não tem como a gente viver aqui na terra se nós não aspirarmos, né, a essência de Deus que é Pai. Ele é Pai e é Deus de misericórdia. E todo esse amor do Pai Eterno ensina muito. O cuidado, o carinho, as atitudes de proteção nos fazem relacionar a missão dos padres com a paternidade. Eles são verdadeiros pais da comunidade. E assim como no filme, um dos principais papéis desses homens de Deus é ensinar sobre a fé. O padre, ele ensina aquelas pessoas em nome de Cristo. Se o padre foi confiado a uma paróquia, uma comunidade, ele ensina os valores do Evangelho em nome de Cristo. E orientando a comunidade, todo o povo de Deus, além de ensinar o Evangelho, o padre ele celebra o sacrifício da Santa Missa para a comunidade, assim alimentando os filhos de Deus com o pão da Eucaristia, com o pão da palavra. Então, por isso que o padre é o pai espiritual, por dizer assim, daquela comunidade que lhe foi confiado. Os ensinamentos são passados em cada palavra, em cada momento de acolhimento dedicado a todos que buscam esse auxílio na igreja. No mês de agosto, dedicado às vocações, o segundo domingo é dia de recordarmos a vocação da paternidade e do matrimônio. E o valor dos padres como pais espirituais é bastante lembrado. Os padres são os nossos condutores, né? Eles que nos orientam e estão sempre nos orientando para o caminho de Deus, né? Então tem eles assim como nosso pastor.
passa muito ensinamento, coisas boas pra gente também, e fica assim, ensina no mundo de hoje do que a gente precisa, né? De coisas que a gente precisa aprender aqui e transmitir pro próximo, né? E não só assim, como num todo, e dentro de casa também. Então, para mim, o padre na igreja é um segundo pai, né? Para mim, tem o meu, que venho aqui, né? E tem o padre, que para mim seria uma segunda pessoa muito importante também para mim. É um conselheiro, uma pessoa que está ali, talvez uma hora, um momento difícil que você está passando, é a pessoa que está ali para te orientar, para te ajudar, né? Para até ensinar a gente a renovar a nossa fé. É um paizão. É um paizão. De hoje em diante, seu nome será Marcelino, Pão e Vinho. Eu gostei muito. No filme Marcelino, Pão e Vinho, podemos conferir todos esses sentimentos. Eu fico muito feliz mesmo em saber que você aprendeu todas as lições que eu lhe ensinei. Isso significa que muito em breve você poderá fazer a primeira comunhão. Os frades com essa figura de pai e nosso Deus Pai manifestando o seu poder de uma maneira surpreendente. Você é um menino tão bom. Sabe quem eu sou? Sim, você é Deus. Olha, e o próximo domingo será um dia muito especial porque comemoramos o Dia dos Pais. Eles que estão sempre dispostos a estender a mão aos filhos, a dar um puxão de orelha e até mesmo uma palavra amiga ou um conselho. Eles que se esforçam diariamente para dar o melhor de si aos seus filhos. Por isso, vem aí uma reportagem cheia de amor, preparada pela Daiane Rodrigues. Ensinar aos filhos o caminho certo a seguir é papel dos pais. São eles os responsáveis por moldar o caráter dos pequenos até que se tornem bons adultos. O Henrique é exemplo disso. Filho do Adenivaldo, que trabalha há 8 anos na AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno, o garoto aprendeu desde cedo a ser honesto e trabalhador. Já lá atrás a gente já começava a trabalhar junto. No meu dia a dia eu levava ele estudava no horário, nos estudos dele, no outro período eu sempre ia em casa e convidava ele, né? Vamos me ajudar a fazer um serviço, passar um cabo, trabalhar numa residência. E ele foi pegando gosto para a coisa, pelo desempenho, e como ele é bem ativo assim na área de fazer alguma atividade, ele pega rápido. E aí surgiu a oportunidade. O ano passado ele completou 18 anos agora em março, né? E já me ajudou durante a festa Trindade como auxiliar. E eu tive o privilégio, foi até uma surpresa para mim. O coordenador de área lá me convidou, e seu rapaz? Ele sempre me ajuda nos essenciais, né? Chama ele, quem sabe ele pode trabalhar com a gente esse ano, como auxiliar, como freelance. E hoje, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus também, em primeiro lugar, sobre essa oportunidade que a AFIP, a TV Pai Eterno hoje, deu espaço para ele, né? E eu acho que ele está caminhando bem. Ele seguiu os princípios do pai e hoje é orgulho para ele. Ele nunca me deixou assim na mão, nunca me decepcionou no caso. Ele sempre foi, para mim, um exemplo de filho. Mesmo na timidez, o Henrique reconhece a importância do pai em sua vida. Ele é muito importante para mim. Desde pequeno, como ele disse, ele me ensinou bastante coisa. Ele me levava para trabalhar com ele de vez em quando. Eu estudava de manhã e ele me levava à tarde. E isso eu aprendi muitas coisas junto com ele, né? Brincamos muito também. Quando ele chegava de serviço à tarde, quando dava para eu ir com ele, brincamos muito e aprendi muita coisa com ele. As atitudes dos pais são grandes exemplos para os filhos. Prova disso é a história da Thalita de Martino e do Walter José. Foi vendo o pai cantar no coral do Santuário Basílica que ela se inspirou e seguiu o chamado para servir na igreja. Vamos cantar. Como é doce ouvir. Vem longe a dor. E começa a surgir o amor. Caridade maior. Meu pai
pai cantava na missa das 8 horas da manhã. E eu ficava ali no fundo junto com meu pai, sentadinha, só observando. Até que um dia ele resolveu colocar um microfone para mim lá na frente junto com o grupo. O microfone estava desligado, né, pai? E ficou um bom tempo desligado. Ficou. Eu ficava lá quase que só encenando mesmo. Eu era muito jovem, tinha uns 5 aninhos, né, pai? Eu era muito novinho. Até o dia que eu percebi que esse microfone estava mesmo desligado. Bati no microfone e falei assim, pai, como assim o microfone está desligado? E a partir daquele dia ele passou a ligar esse microfone e eu passei a me envolver cada vez mais. E tô aí todos esses anos, né, pai? A gente se acompanha, né? Papai me ajuda, eu ajudo o papai. É uma cooperação que a gente faz lá pro Divino Pai Eterno mesmo. Tá, então é uma referência na minha vida, né? Um esteio que eu tenho. Quando tá do meu lado ali, eu sinto seguro, porque se eu falho alguma coisa, ela segura. E a Thalita tem um dom que nasceu com ela, porque a influência que eu tenho sobre ela é que eu cantava para ela, cantava para Tainara, outra filha que eu tenho. Incentivei ela a aprender a tocar violão, que ela toca muito bem, só que ela esconde, né? Mesmo casada, eles mantêm a convivência. É nele que ela encontra amparo e o cuidado que só o pai pode oferecer. Até porque eu não conseguiria ficar longe da minha família, de forma alguma. Principalmente do papai, que a gente tem esse vínculo que é muito forte, da sensibilidade, né, pai? Daquela sensibilidade que só quem tem alguma arte, assim, para desenvolver que tem. Eu vejo isso muito forte, tanto em mim quanto no meu pai. E ele se orgulha da filha, que foi moldada nos princípios éticos e religiosos. E eu tenho esse orgulho muito grande de ter 2 filhas, e uma esposa muito boa também, e minha filha, que está sempre ao meu lado, me incentivando nessa caminhada. Me ensina as coisas também, quando eu erro. Aí ela conhece um pouco de música também, me ensina alguma coisa. E a gente tem esse afeto um pelo outro, de carinho, de afeição. De amor, né, pai? De amor, te amo muito, Thalita. Um sentimento expresso não só em palavras, mas nas lágrimas de alegria por ter um grande homem como inspiração. Chegando o Dia dos Pais, eu quero dizer para o senhor que eu sou muito grata por ter o senhor como pai, pelo senhor ser o meu pai e por sempre vir em meu socorro, por sempre cuidar de mim, por nunca esquecer de me ajudar a ser um ser humano melhor, de me ajudar a entender o mundo como ele é e por me ensinar que se eu fizer tudo por amor, eu não preciso fazer mais nada. Que todos os pais possam ser para seus filhos exemplo de sabedoria, respeito e fé, assim como esses grandes pais. É que eu quero desejar feliz Dia dos Pais a você, papai. Quero pedir para você que é filho, que reze pelo seu pai, que peça sempre muitas bênçãos, graça, paz, luz, força, desejo, vontade de viver sempre na presença de Deus, o Pai Eterno, e que seja um exemplo para sua família. A missão de pai não é fácil. É uma missão que vem de Deus, é uma missão que vem de uma escolha feita, é uma missão que está aí para ser realizada. Que o Pai Eterno faça com que cada pai saiba da sua vocação, assuma cada vez mais e realmente louve a Deus com uma vida de santidade, um exemplo de vida, de família, de vida em Deus e com Deus. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se
Obrigada por tudo. Te amo muito, papai. Eu também te amo, minha irmã. Que bacana, né? Bom, e assim a gente encerra mais uma edição do Jornal Boa Notícia. Continue acompanhando a programação da TV Pai Eterno. Eu volto com mais notícias amanhã às 3h15 da tarde. Até lá.